Meus irmãos, eu estou muito feliz de estar em Dourado, na companhia do meu querido irmão, da sua família. Agradeço a hospedagem, mas eu quero dar um testemunho para você. Eu estive aqui há 6 anos atrás. Nós somos pastores, por graça de Deus, estou no pastorado há mais de 30 anos, e nós sentimos como a igreja está. E há 6 anos atrás eu os senti tristes, os senti preocupados, porque vocês vinham, de fato, desejosos de servir ao Senhor, mas estavam tristes. Mas o meu testemunho de hoje é que eu sinto vocês tão alegres, tão abastecidos no Senhor, tão enriquecidos por sua palavra, pelos pastores que têm cuidado das suas almas. Um dos sinais de que uma igreja está bem é quando a criançada vem ao culto à noite. E vocês hoje riem, vocês falam com a alegria da fé, vocês cantam muito bonito. Como a igreja está bem, que Deus conserve vocês e preserve vocês. Retorno tão contente, vou chegar no meu conselho e vou dizer, irmãos, olha como a igreja de Dourados, nossa igreja irmã, está tão bem lá. E envio um abraço para vocês, trago um abraço da nossa igreja para vocês também nessa noite. Fico contente de ver aqui o pastor reverendo Gervásio e Eulália, estão aonde? Ali, fiquem de pé, por favor, são queridos. Olha, eles me conhecem desde quando eu tinha cabelo. E eu era adolescente para jovem, o pastor Gervásio, eu era missionário ali em Pernambuco. Bom ver o pastor, bom ver a Eulália, bom ver vocês, de coração, meus. Obrigado, reverendo, pelo privilégio de estar pregando nesse púlpito que o irmão também prega. Para mim é um privilégio e uma honra. Deus abençoe o seu ministério. Eu quero que você tome nota de uma frase. A medida de uma vida não é a sua duração, mas a sua doação. Podemos repetir? A medida de uma vida não é a sua duração, mas a sua doação. Isso porque, viajando por esse Brasil, viajando pelo mundo, eu já vi que tem alguns irmãos que são crentes Duracell. O crente Duracell é aquele que vive muito tempo. É aquele que vive 80 anos, 90 anos, mas não deixa nada de marco, não deixa nada de história. Passa pela vida, dura, e depois vai para o céu, Duracell. Mas tem irmãos que vivem pouco. Irmãos que vivem 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas deixam uma história, deixam um legado. Como será a sua história quando você passar? Quando será a sua história quando findar o labor dessa vida? Como será que as pessoas se lembrarão de você, se é que se lembrarão de você? Eu estava na Alemanha, nós residíamos ali com uma família muito querida, um casal idoso muito querido. E aí ela faleceu, Frau Seiler. Fomos então para o funeral e o enterro da Frau Seiler. Sentimos muito por aquela irmã, mas que história de vida. Passara pela Segunda Guerra Mundial, ajudara muita gente durante a Segunda Guerra Mundial. Uma mulher de oração, uma mulher de fé, uma mulher crente. Uma mulher que faleceu recitando a palavra de Deus. Que história da Frau Seiler. Mas quando estávamos ali no cemitério, eu não sei porquê, eu inventei de ler as lápides. Eu vou passando por um túmulo, eu vou passando por outro, e lá estão as lápides. E tem uma lápide que eu nunca esqueci. Já para mais de 20 anos estava escrito naquela lápide. Olha só. Entrou na vida para perder. Lutou e foi derrotado sempre. Morreu e não descansa. Meu Deus. Quem é o vascaíno que está enterrado aí dentro? Mas já pensou você pedir para registrar isso na sua lápide? Eu imagino aquele homem ofegante, buscando fôlego,
para reforçar o pedido dele. Anota aí, anota aí. Na minha lápide tem que estar. Entrou na vida para perder. Lutou, lutou e foi derrotado sempre. Morreu e não descansa. Eu não desejo isso para você. Conquanto pessoas de Dourados, quem sabe, pessoas nesta noite, estejam escrevendo nesses dias esta lápide, eu desejo que a sua história seja outra. Do tipo, uma única frase, certeza absoluta: ressuscitarei. Com ele me encontrarei. Servi ao Senhor com alegria. Irmãs e irmãos, o tempo é hoje. Agora, como está o seu hoje? Como será a sua segunda-feira amanhã? Será que você entrou na avenida dos reclamadores sem número? Porque esse número de reclamação não tem fim. Pessoas que reclamam, reclamam, reclamam. Ou você já dobrou a esquina na rua dos ansiosos e você não consegue dormir. Ou você já está para lá de Bagdá, na rua dos murmuradores. Está por um fio de abandonar tudo, abandonar a fé, abandonar a igreja. E sabe, você está no perigoso rio que está levando muita gente para o divórcio, para o afogamento do casamento. Quem sabe você está perdendo os seus filhos. Como está o seu dia a dia? Por onde você caminha nesse estado tão bonito do Mato Grosso do Sul? Como você está escrevendo a sua história? Será que você começou a reclamar e não para mais? Irmãs e irmãos, eu gosto de histórias. Eu tive o privilégio de estar um tempo com o casal, o Dr. Milton e a Maristela, e ali nós também estivemos com alguns irmãos, vendo histórias, ouvindo histórias, e eu tento colecionar histórias. Eu tento aprender com a vida dos crentes em Jesus Cristo, para ver se eu reclamo menos, porque a gente reclama tanto. Foi até mesmo um deísta, ou mesmo, quem sabe, um ateu. Voltaire quem disse: esses crentes são engraçados. Esses crentes são engraçados. Esses crentes mais reclamam do que não têm, do que se alegram com o que têm. Ah, meus irmãos, quando seminarista, Deus realmente, Ele me abençoou com a pobreza tal que moedas para mim eram um espetáculo. Ah, se eu contasse moedas, era um espetáculo para mim. Ah, irmãos, eu era seminarista da Igreja Presbiteriana das Graças, presidente da mocidade ali. E eu me lembro um dia, a nossa família quebrou totalmente. Meu pai, que tinha uma boa condição financeira, meu pai perdeu tudo, bem no tempo que eu entrei no seminário. E quando seminarista, então, eu não tinha dinheiro para nada, um sofrimento total. No Recife chove bastante. Eu me lembro que eu fui dar um estudo bíblico para a mocidade. E eu peguei um ônibus, e eu fui, andei de ônibus e tal. Quando eu fui pegar outro ônibus, para pegar outro ônibus quase aqui para chegar na igreja, tinha chovido. E lá fui eu dar um salto, tinha uma poça d'água, e eu calculei mal o salto. E quando eu fui saltar, eu saltei mais ou menos, eu cheguei na parte que tinha muita água ainda. E eu aprendi na física que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, mas eu contrariei a física, porque quando eu pisei na água, naturalmente a água espalha. Mas a água não espalhou, a água entrou pelo meu pé e borbulhou, tinha um buraco no meu sapato. Eu nunca tinha olhado para o salto do solado do meu sapato. E quando eu olhei, tinha um buraco no meu sapato. Eu disse: gente, o que é isso? Fiquei com tanta raiva de Deus, reclamei tanto. Deus, eu sou o teu servo. Naquele dia, há mais de 20 anos, eu acho que eu decretei. Eu fiz tudo que eu podia fazer. Mais de 30 anos. Decretei, fiz tanta coisa. Fiquei com tanta raiva que eu não fui para a igreja. Voltei para casa e me tornei ateu. Eu não posso acreditar num Deus que deixou ter um furo no meu sapato quando eu ia dar um estudo bíblico. Voltei e fiquei ateu talvez uns 20 minutos. Depois eu me arrependi. Aí eu comecei a orar: Senhor, me dá um par de sapato novo, Senhor, me dá um par de sapato novo. Tinha até alguns irmãos na igreja que tinham condição de me dar um par de sapato novo, mas só me davam um tapinha nas costas. Eu não precisava de tapinha nas costas, eu precisava de um par de sapato novo. Aí eu ia pregar nas igrejas do Recife, e lá também tinha esses espaços aqui mais altos, só que lá era bem mais alto. E nós ficamos assim como pastor, tá vendo, irmão? A gente gosta de ficar assim como pastor, perna cruzada. Eu sou alto, gosto de ficar com as pernas cruzadas e tal. Mas eu não podia ficar com perna cruzada, senão os irmãos viam o furo no meu sapato.
Mas Deus é tão bom que Deus fez as árvores, das árvores vieram os jornais. E eu achava jornal na rua, dobrava bem direitinho. Olha, meu sapato era tão macio, eu pisei na cara de muito político, viu, gente? Eu só não podia ficar assim como pastor, senão a irmã lia a manchete do jornal. Aprendi tantas coisas com esse tempo. Era um tempo tão difícil que eu mesmo latia para economizar o cachorro. Mas o tempo passou e eu aprendi a valorizar as coisas. Aí casei com uma moça querida, suíça, gente boníssima, ama minha esposa. E conseguimos comprar a nossa primeira máquina de lavar. Eu que só lavava roupa em balde, com omo emprestado. Comprar a primeira máquina de lavar me foi algo que deu uma satisfação tão grande, mas tão grande. Compramos uma máquina que aquela abre assim e ela roda assim a roupa. E a coitada da minha esposa, ela até se assustou, porque um dia ela chegou na lavanderia, estava eu assistindo a máquina de lavar roupa. Puxei um banquinho, fiquei assistindo ali sentado e fazia choque. Todos aqueles sons maravilhosos. Eu assistindo a máquina de lavar roupa. De vez em quando tinha um intervalo de uma máquina de uma calça jeans. Passava lá de vez em quando aquela calça jeans. Devia ser um intervalo. E a minha esposa ficou assustada. Meu Deus, com quem eu casei. Querida, antes que você se assuste, eu quero dizer para você uma coisa. Teve um tempo que eu não tinha nem um copo de omo para lavar roupa. E aqui eu tenho uma máquina para lavar roupa. Como Deus é bom. Como eu aprendi a valorizar as coisas. Irmãs e irmãos, aprendamos a viver. Aprendamos a agradecer. Aprendamos a estar contente em toda e qualquer circunstância. Viveremos melhor, viveremos mais, influenciaremos melhor o mundo. Li a história de Robert Reed. Vou ler para vocês. E a história de Robert Reed me marcou profundamente. E ele dizia: eu tenho tudo o que preciso para ser alegre, disse Robert Reed. Maravilha, pensei. Mas quem é esse homem? As suas mãos são deformadas e seus pés inúteis. Ele não pode tomar seu próprio banho, não pode se alimentar, não pode escovar os dentes, pentear seus cabelos. Sequer Robert pode vestir sua cueca. As suas camisas são presas por tiras de velcro. Sua fala se arrasta como uma fita cassete estragada. Robert teve paralisia cerebral. A enfermidade o impediu de dirigir um automóvel, andar de bicicleta, dar um passeio, mas não o impediu de concluir o curso secundário para a Universidade Cristã de Abilene, da qual recebeu o diploma de graduação em latim. A paralisia não o impediu de ensinar no colégio St. Louis, nem de fazer 5 viagens missionárias ao estrangeiro. A doença de Robert não o impediu de se tornar missionário em Portugal. Em 1972, ele se mudou sozinho para Lisboa. Lá, ele alugou um quarto de hotel e começou a estudar português. Encontrou um dono de restaurante que o alimentava depois da hora de maior movimento e um instrutor que lhe ensinava a língua portuguesa. Começou a distribuir literatura cristã diariamente num parque. E dentro de 6 anos, levou cerca de 70 pessoas a Cristo, uma das quais veio a ser a sua esposa Rosa. Recentemente vi Robert falar. Vi outros homens levá-lo à plataforma em sua cadeira de rodas. Vi quando puseram a Bíblia no seu colo e observei como virava as páginas com os seus dedos endurecidos. Vi gente chorar de emoção. Robert podia implorar por simpatia e piedade, mas ele fez exatamente o contrário. Ele ergueu a sua mão e disse ousadamente: eu tenho tudo o que preciso para ser alegre. As suas camisas, lembrem-se, são presas por tiras de velcro aderente, mas a sua vida está ligada à alegria. Irmãos, se a nossa vida nessa noite não estiver ligada à alegria, nós andaremos pelas ruas da amargura, da tristeza, da reclamação e do desprezo. Não gosto mais disso. Não quero mais isso. Não quero mais viver. Mas se nós caminharmos por fé, aí essa cidade haverá de ver que homens, mulheres e crianças temem ao Senhor e se alegram nele. Convido você a abrir a palavra de Deus em Gênesis,
capítulo 49. Gênesis 49. Histórias de vida. Histórias para a vida. Versículos 22 até o versículo de número 25, parte desse verso. Sentados mesmos. Gênesis 22, Gênesis 49, versos de 22 até parte do verso 25. Quero cumprimentar os nossos irmãos que estão assistindo em alguma parte desse Brasil e desse mundo pela internet. Que Deus abençoe também esse ministério dos irmãos que com esmero se dedicam na transmissão. Nos diz a palavra de Deus, os filhos de Jacó reunidos, ele está se despedindo deles, ele está se dirigindo a cada um dos filhos, das tribos de Israel então, e aí chega a falar de José nesse versículo. José, 49 de Gênesis, a partir do verso 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os frecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele flechas e o aborrecem. O seu arco, o arco de José, porém, permanece firme. E os seus braços são feitos ativos pela mão do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Quero falar para os adolescentes, pré-adolescentes e jovens também nessa noite. Peço que vocês prestem atenção. Peço que os meus queridos da galeria até evitem qualquer conversa paralela, nem todos aqui estamos concentrados no culto. Vamos concentrar todos aqui, porque a mensagem de Deus é para nós, para mim, para você nessa noite, mas principalmente para você, jovem, para vocês, pais de jovens. E o meu tema nessa noite tem como título Atacado por Flecheiros. Atacado por flecheiros. Capítulo 49 do Gênesis. O ocaso da existência de Jacó sobre a face da terra. Um ocaso maravilhoso. A vida de Jacó foi intensa. Tantos altos e baixos, corre, foge, se esconde, trapaceia, até que no capítulo 32 ele tem um encontro profundo e intenso com o Senhor. Há uma luta. Jacó é tocado pelo Senhor, é marcado pelo Senhor. E aquela marca agora ele levará por toda a sua existência. E assim, depois de uma experiência tremenda com o Senhor, que marca e muda a sua vida, que o transforma, e faz dele um exemplo para nós. Agora, no capítulo 49, nós encontramos um Jacó idoso, um Jacó cansado da vida, no leito de onde não se levantará mais, e a sua existência como uma vela que está chegando ao fim. Ele então reúne os seus 12 filhos. É o mesmo Jacó de Betel que tiveram experiência com o Senhor, que ficaram no pé da escada, que viram uma escada que ligava ao céu. E ele diz, tremendo é esse lugar, é a casa de Deus, o nosso Deus é tremendo. É o mesmo Jacó de Betel, do pé da escada lá atrás, que agora peregrinou, e está quase chegando no topo da mesma. Você já pensou em como você vai deixar este mundo? Você que me escuta nessa noite, tão jovem ainda, você já pensou como deixará este mundo e deixará algo como história? Jacó tem um fim nobre, e essa é a sua última cena, e é uma cena maravilhosa, como que há um halo de glória naquele ambiente. É como se estivéssemos aqui contemplando um pôr do sol daqueles magníficos. Glória e graça,
cercam o fim de Jacó. O fim dos seus dias sobre a terra. É um homem agora cercado de amor e cercado de misericórdia, de bondade do Senhor para com ele, restaurando o seu passado e garantindo-lhe a sua eternidade. E é interessante que Jacó aqui, como um ganso, ele está cantando. Os gansos são animais sublimes, belos, bonitos. Mas há uma tradição de que os gansos não cantam, até que estão para partir. E aí os gansos, os animais, quando estão para morrer, eles, como que, vou usar aqui uma palavra para entendermos, soltam a voz. Eles cantam antes de partir. Aqui nós temos como que um canto de Jacó. Um canto que pode ser um canto de despedida. Um canto de alegria. Um canto de entristecimento quando olha para os seus filhos, porque agora ele vai se dirigir para os seus filhos e a cada um deles com fogo celestial no peito. E ele agora vê e profetiza sobre alguns filhos. Lágrimas lhe vêm aos olhos. O que é que o patriarca vê? Nós lemos o que ele vê sobre José. Mas ele tem outros filhos. Por exemplo, capítulo 49, versículo 3. Rúben. Rúben. Os Rubens, os imitadores de Rubens que me escutam nessa noite. Parem com esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento não lhes trará boa história, nobre história. Menina, rapaz, pare com qualquer tipo de rebeldia. Volte-se para o Senhor. Peça perdão a Deus. Peça perdão aos seus pais. Vocês têm um grande potencial. Não entrem pela avenida da rebeldia, porque vocês se arrebentarão. Mas Rúben, capítulo 49, versículo 3. Rúben, tu és o meu primogênito. Quanta esperança Jacó tinha em Rúben. Como Rúben tinha um grande potencial, uma grande oportunidade, ele poderia ter sido um grande administrador como primogênito, ele tinha direitos a isso. Ele podia ter aproveitado desses grandes direitos para andar direito. Você foi criado na igreja, criada na igreja. Seus pais muito se esforçam por você, para que você então tenha daqui para grandes oportunidades. Não desperdicem essas oportunidades. Mas Rúben, o que você fez com a sua história, Rúben? Rúben, o meu primogênito. Rúben, a minha força. Rúben, as primícias do meu vigor. Rúben, o mais excelente em altivez, em destaque. Olha só quanto potencial tinha Rúben. Rúben, o mais excelente em poder, uma inteligência, uma capacidade. Rúben que estava indo tão bem. Mas aqui diz para mim, para você, no versículo 4, o impetuoso Rúben. Pode deixar, pai, que eu sei o que estou fazendo. Mãe, eu sei cuidar da minha vida. O impetuoso que é dono do próprio nariz. Mas sendo dono do próprio nariz, sem sabedoria do alto, vai quebrar a cara, começando pelo próprio nariz. O impetuoso Rúben. Eu não digo que você não seja raçudo, raçuda, moça. Eu não digo que você não seja guerreiro, guerreira, moça. Você vai precisar de toda coragem para enfrentar esse mundo. Mas cuidado com esse tipo de impetuosidade, de rebeldia. Versículo 4, o impetuoso Rúben como a água. Não serás o mais excelente. Por quê, Rúben? Porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Rubens, ele quis ser mais do que o pai. Ele quis ser o dono de tudo. Ele quis, de fato, ser aquele que diz, com a minha impetuosidade, o meu pai não sabe de nada, a minha mãe não sabe de nada, o meu avô não sabe de nada, o pastor não sabe de nada, ninguém sabe de nada, só eu sei de tudo. Rúben, aquele que tinha tanta capacidade, mas aqui fala de água. Rúben é aquele
e vai lá e rompe uma barragem. E agora vem águas tumultuosas sobre ele. Cuidado com o que você guarda no peito. No dia que isso romper, vai ser um afogamento de tristezas para você. As águas tumultuam, Rubens, no teu peito. Quem sabe, em comparação com a nossa realidade de hoje, seria como que a barragem da São Marco em Mariana no peito se rasgando. Sabe você, jovem senhor, jovem senhora, quem sabe você vem guardando amargura durante tanto tempo nesse peito. Quem sabe você está envenenando diariamente as memórias. Quem sabe dentro de você, a semelhança da barragem de São Marco lá em Mariana, tem mesmo chumbo pesado dentro de você, metal corrosivo dentro de você, e você se transformou num profanador. Você trata sem respeito e sem reverência os seus pais, a casa de Deus e a causa de Deus. Quem sabe você está se tornando cada dia mais imunda, contaminando-se. Quem sabe até você está profanando algo santo, mexendo com algo santo, brincando com algo santo. Através de você, o santo nome do Evangelho nessa cidade está sendo manchado. Cuidado, profanadores que afrontam a Deus, porque Deus tudo vê e Deus sabe tratar com os profanadores. Rubem, o que tinha tudo para ter uma linda história, ele não tem uma linda história. Mas tem outros filhos também aqui mais de José. Versículo 5. Simeão e Levi, filhos de Jacó, irmãos de José. Simeão e Levi são irmãos. São pessoas como que agora, versículo 5 diz, juntam as espadas. Mas não para defesa, mas para ataque. Tem gente que se junta com outro, se junta com outro, se junta com outro, e vai se tornando críticos azedos, e vão prejudicando pessoas. No final das contas está aqui, Simeão e Levi, a história deles ficou para a história como instrumentos de violência. Gente que ao invés de trazer a paz, como nós lemos no texto de Romanos hoje, é gente que traz briga dentro de casa, confusão dentro de casa, brigando por coisas que não levará para o túmulo, mas deixará na história uma marca indelével de alguém que foi cruel, de alguém que foi tirano. Ah, Simeão, ah, Levi, o que vocês fizeram, Simeão? O que vocês fizeram, Levi? Eles são terríveis. Poderíamos discorrer mais sobre os filhos de Jacó. Por exemplo, versículos 8 e 9, da tribo de Judá, vem o Salvador Jesus Cristo. Mas a minha consideração volta-se agora mesmo para os textos que nós lemos a partir do versículo de número 22, José. Quem sabe você é um José. Quem sabe você, moça, é uma pessoa que tem uma atitude de José. Só você de crente no colégio. Só você de crente, rapaz, no seu local de trabalho. E saiba de uma coisa, a luz incomoda os das trevas. E aqui nós vemos que um homem de Deus não tem sossego. É possível que você, vivendo santamente, não tenha sossego. É possível que você não aguenta mais de tanto bullying, chamemos assim, que traz tristezas para você por causa da sua fé. Nessa noite, nesse lugar, eu queria incentivar você a ser alguém como José. Em primeiro lugar, nós vemos no versículo de número 22, no verbo no tempo presente, José, ele é ramo frutífero. Está dando fruto. Se a boa semente cai num coração, dá fruto. E o nosso Pai, que é o agricultor, também nos limpa, nos poda, para que nós demos mais fruto, e mais fruto, e mais fruto ainda. No dia de hoje, que grande oportunidade para você dar fruto. No dia de amanhã, que grande oportunidade para você dar fruto. Que privilégio que você pode, na sua vida hoje, consertar o erro enquanto é tempo e acertar na vida. Que grande oportunidade Deus lhe dá para que você se arrependa e se volte para o Senhor, que é rico em perdoar. Que você possa dizer, Senhor,
e a medida da minha vida, como as pessoas me medirão na minha vida, que não seja pela minha duração, mas que seja pela minha doação. Nós sempre temos o que doar, e fruto de justiça, e fruto da luz, e fruto de arrependimento, e frutos de lábios que confessam o santo nome de Jesus. José é fruto, é ramo frutífero. Mas José também é abastecido. Olha o que nos diz o texto, que texto lindo é esse? Esse ramo frutífero, ele está junto à fonte. E é bem de Salmo isso, que uma árvore plantada junto à fonte dá fruto. Graças a Deus pelo ministério dessa igreja, que tem vários departamentos que estão se abastecendo da fonte. Estão dando frutos. Muitos aqui já são frutos do trabalho das boas mãos que Deus tem abençoado vocês. Vocês têm sido bênçãos para apaziguar. Vocês têm sido bênçãos para incentivar. Vocês têm sido bênçãos para confortar e consolar. Até mesmo quando um crente adoece, é diferente para ser bênção. Há na nossa igreja, em São José dos Campos, uma irmã magrinha, querida, tem várias enfermidades. De vez em quando, Elda tem que ir para o hospital. De vez em quando, Elda tem que ser hospitalizada. E lá vou eu visitar a Elda. Mas quando eu chego lá no hospital para visitar a Elda, eu digo, eu sou o pastor da Elda. Eu vejo sorrisos nos atendendo. O senhor é o pastor daquela santa? O senhor é o pastor daquela mulher que alegra o ambiente, que sorrir? E essa tem sido Elda, que tem marcado a vida de muita gente no hospital. Estava na UTI, num estado delicado. Na frente dela um rapaz jovem, entubado. Eles como que acordam no mesmo horário. E Elda olha para aquele homem, sorri e diz, bom dia. O rapaz quase tem um troço, quase que vai ali o coração dele. Chama o médico. Como tem um bom dia aqui, gente? Irmão, é um bom dia com o Senhor, porque Ele está conosco. José, ele é abastecido, mas nos diz o texto aqui, ainda no versículo de número 22, os seus galhos se estendem sobre o muro. Vão longe, 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 longe. Deus nos abençoou com o privilégio de depositarmos ofertas aqui. Vocês fizeram isso hoje à noite. Vocês não imaginam para onde essas ofertas vão longe. Longe. Vocês não imaginam como, através do suor do rosto de vocês, vocês estão dividindo, devolvendo o dízimo ao Senhor, investindo na casa de Deus, e tanta gente está sendo abençoada, e abençoada, e abençoada. Vão longe. Na nossa igreja nós investimos também em missões. As pessoas também fazem como vocês fazem. Já temos ouvido histórias de que através de um ministério, de um missionário, num país tão difícil, numa região onde está mesmo o Estado Islâmico, um muçulmano já creu em Jesus Cristo e confessa o santo nome de Jesus. Vai longe, vai longe, vai longe. Sabe, gente, a gente não tem ideia do impacto que a bondade de Deus no coração da gente é capaz de fazer numa cidade como essa. Os nossos primeiros missionários aqui, que já estão com o Senhor faz tempo, os frutos deles, dos ramos, dos trabalhos deles, os frutos vão longe, os ramos vão longe. Seja bom, seja misericordioso, seja compassivo, seja amigo. Tem tanta gente no seu local de trabalho, no seu local de estudo, precisando do seu abraço, precisando do seu incentivo. Mas saiba de uma coisa, a palavra de Deus já nos garante que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E é por isso que José, que é esse aqui, no versículo 23 diz, os flecheiros, ou os atiradores de flecha, lhe dão amargura. Os flecheiros não lhe darão sossego, irmão e irmã. Saibam que vocês poderão ser odiados, vocês poderão ser caçados. Nessa cidade, pessoas poderão ter você na alça de mira. Esses flecheiros têm uma disposição cruel a acabar com você. Mas a história não para aqui. José não se deixou intimidar. José foi adiante.
se os flecheiros lhe dão amargura, se os flecheiros, versículo 25, atiram contra ele e o aborrecem. Mas no versículo 24, há um arco na mão de José. Há um arco na mão de José. Nessa noite, talvez você está com a corda do seu arco um tanto frouxa. Nessa noite, talvez você não está conseguindo acertar o alvo porque você está se esquecendo do arco. Porque você não está sendo bom no seu treino diário para acertar o alvo. O arco de José, aqui nos diz no versículo número 25, versículo 24, o seu arco, porém, permanece o quê? Firme. É a minha oração para você nessa noite. Que você tome esse arco na mão e guerreie a santa luta de Deus para acertar alvos, para que vidas possam dizer, eu vou seguir esse exemplo. Eu quero ser um professor de escola dominical como essa pessoa foi. Eu quero ser um servo como essa pessoa foi. Ah, meu irmão, nós temos um alvo. E o nosso alvo é que esses meninos e meninas aqui que vieram à frente, que nós oramos por eles, que esses meninos acertem com a vida. Esse é o nosso alvo. Nós temos um alvo. Que as pessoas que estão solitárias, sozinhas, entristecidas nessa cidade, que possam voltar a sorrir e que Deus use você, Deus use a SAF, Deus use as mulheres jovens dessa igreja, Deus use os homens dessa igreja, Deus use o acampamento Manaim, que nós tenhamos alvo de ver realmente o impacto do Evangelho, da graça de Deus, abastecendo essa cidade que está em rotas de perigo e de morte. O alvo dele, o arco dele permanece firme. Você já teve planos? Você já teve alvos? Você já quis se envolver mais na obra do Senhor? O que aconteceu com seu arco, irmão? O que aconteceu com seu arco, irmã? Será que você não estacionou o seu arco em algum local? Será que Deus não lhe deu sonhos na mocidade? Será que Deus não lhe deu sonhos de serviço? Eu peço que vocês anotem para decorar. Essa igreja está com um projeto bonito, decorar versículos. Parabéns, reverendo. Eu peço que vocês decorem Isaías 43, 7. Não abram agora. Vocês vão abrir para decorar. Por que você está nesse mundo? Porque você está em pleno século 21. Em 2016, vivo nesse planeta, nesse estado tão bonito. Porque Deus lhe formou e porque Deus lhe fez. Isaías 43, 7 vai dizer que Deus lhe chamou para a sua glória. Quem é você, menina? Está querendo fazer curso para ganhar dinheiro, para ser rica, para comprar bolsa cara? Pare com isso. Procure ser a melhor profissional que você puder ser para a glória de Deus e para o serviço dele. Quem é você, rapaz, que está sonhando em ter uma carreira tal para esnobar? Isso não levará a nada. Lembre-se da história de Rubem. Seu objetivo deve ser, como é o objetivo da nossa herança reformada, sermos os melhores para a glória de Deus, o melhor padeiro para a glória de Deus, a melhor professora para a glória de Deus, o melhor mecânico para a glória de Deus. E que tudo o que façamos seja para a glória de Deus. Retome o seu arco, permaneça com o seu arco agora à mão. Porque o seu arco é o melhor que Deus tem para essa cidade através de você, acertando alvos. E mais, aqui nos diz no versículo de número 24, é Deus quem faz os braços de José ativos. Não pare, meu irmão. Aqui esse mundo é luta, estamos em guerra. Pare com as desculpas. Eu era pastor na cidade de Toledo e tinha um irmão lá que todo ano dizia assim, reverendo, eu vou dar oportunidade para outro assumir meu lugar. Meu irmão, não tem, é você mesmo. Você não imagina que se não tivesse eu ia substituir você por outro, tem gente que é melhor do que você? Quase dava vontade de dizer isso. Mas minha irmã, meu irmão, não arrume desculpas. Não arrume desculpas. Senhor, está aqui os meus braços. Torna os meus braços ativos. Eu não posso ouvir uma história como a de Robert Reed e arrumar desculpa. Eu não posso. Torna os meus braços ativos. Eu tenho alvos para acertar. É Deus quem faz os nossos braços ativos. E Ele também nos dá uma certeira atitude.
É Ele quem como que pega os nossos braços, pega o nosso arco e sopra no nosso ouvido. Treine mais. É Ele quem faz com que a nossa mão acerte. É Deus quem nos guia, é Deus quem nos treina, é Deus quem de fato nos dá a visão, é Deus quem nos dá a sabedoria. Peça a Deus para ter uma vida que valha a pena. Para que você possa ter uma lápide marcante. Que o Senhor levante guerreiros dele nesse lugar. Lemos e vimos que os flecheiros não dão descanso a José. Mas ele tem os braços feitos ativos pela mão do poderoso de Jacó. Sim, é pelo pastor. E você terá um pastor a lhe orientar sempre, porque o Senhor é o seu pastor. Agora, se estamos em guerra, se há flecheiros por toda parte, se há flecheiros a cada esquina, como que tentando nos acertar com o desânimo, nos acertar com as suas maldades, nos acertar com as suas armações, se estamos em guerra, se os flecheiros são no plural, se eles vêm com as flechas envenenadas e amargura, aonde está o nosso escudo? O nosso escudo está aqui, a pedra de Israel. Tantas quanto forem as flechadas que eles intentarem contra você, querida e querido, há um escudo maior que lhe protege, a pedra de Israel. Ele é o nosso escudo. Ele é aquele que faz com que a nossa vida valha a pena e acertemos com a vida por toda a vida. Toplady foi um escritor de hinos, um compositor de hinos. Viveu cerca de 38 anos. Mas ele compôs um cântico tão bonito. Rocha eterna, meu Jesus, eu quero em ti me refugiar. E o que aconteceu com esse cântico é que esse cântico composto na Inglaterra, ele seguiu para a América. E os crentes em Cristo na América cantavam, rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. Aí lá vem aquele irmão crente, voltando do seu trabalho, 1800 e alguma coisa, não havia aviso meteorológico e está vindo um enorme furacão contra ele. Ele está voltando para casa com a sua enxadinha ali, quando ele olha, ele vê um furacão, uma tempestade que se armou, e o furacão está vindo velozmente contra ele. Velozmente contra ele, ele está num descampado, ele não tem o que fazer. Ele está vendo que ali está levantando árvore, está arrastando tudo pela frente. Quando ele olha ao lado, tem uma rocha grande. Mas tem uma rocha tão grande, tão grande, tão grande. Ele corre para aquela rocha. E naquela rocha havia uma fresta que cabia a ele certinho. E ele entra naquela rocha. E ele se abriga naquela rocha. E o furacão vem, a tempestade vem, mas ele está protegido nesta rocha. Esse é o nosso Deus, que vai nos proteger de todas as flechas. Vamos cantar esse cântico. Vamos cantar mais um cântico que também eu gosto de cantar com o povo de Deus. Nós vamos cantar esse canto que eu acabei de contar a história de Toplady. Pode ser, reverendo? Podemos cantar, é o hino de número 136. Se nossos irmãos da técnica puderem colocar, peço que o nosso irmão André toque conosco. Que nós nos sintamos como alguém que quer acertar, protegido na roda. Cante esse hino tão bonito da nossa fé. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação, não por obras nem pela paz serei
quando errarei olhar a esse mundo aqui vou ver, e no trono a te encontrar, teu chamado a responder. Rocha eterna, espero ali, abrigar-me só em ti. Talvez meu irmão, talvez minha irmã, talvez moça, rapaz, jovem, nessa noite você foi atingido e você está ferido pela amargura. Talvez você está atingido e ferido pela decepção, pela frustração. Quem sabe os flecheiros não lhe deram paz e você está machucado. Essa noite, nesse lugar, eu quero pedir que o pastor tenha misericórdia dessa ovelha, porque ele é o pastor que socorre os feridos. Quem sabe você está com o coração tão dorido, esposa, porque seu marido não lhe foi atencioso, bondoso, ou quiçá fiel. Quem sabe, homem, você vem trazendo no peito uma tristeza tão grande há tanto tempo. Vamos pedir para o pastor vir cuidar desse ferimento nessa noite mesmo. Quem sabe alguém está lhe perseguindo e você já está sem força. Vamos correr para a rocha. Temos um pastor? Temos uma rocha. Temos aquele que cuida de nós. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei qual o motivo, ou se há um motivo que se passa na sua vida. Eu não sei se você foi atingido pelas costas, se lhe trouxeram situações de dor. Quero levar você ferido, machucado, chorando, doído, ao pastor desta noite, ao pastor que cuida dos seus. Cabeças curvadas e olhos fechados, eu quero orar por você que está machucado. Depois orarei por você que está sendo perseguido. Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã, eu não conheço, mas tu conheces. Senhor, se há um ferimento de memórias, de tristezas, se este coração está infeccionado pela amargura, ó tu que cuidas e tu que curas, toque nesse coração agora, em nome de Jesus. Traga paz, onde de fato há uma perturbação que incomoda, porque esse tipo de dor no peito tanto incomoda, que enverga a gente. Senhor, tire essa flecha, arranque essa flecha do peito de quem está sofrendo por frustrações, decepções familiares dentro da igreja. Ó Deus, tenha misericórdia, restaure essa pessoa que está ferida e machucada. Em nome de Jesus eu peço isso. Ó Jesus que toca, ó Jesus que cura, ó Jesus que dá nova visão, ó Jesus que tira a infecção, a enfermidade. Restaure a emoção desse meu irmão e dessa minha irmã e coloque nos seus lábios um novo cântico, coloque nos seus lábios um sorriso de alegria. Senhor, agora também me volto para aqueles meus irmãos e irmãs que podem estar no seu local de trabalho, no seu local de estudo, podem estar distante de muita gente, não está nem conseguindo desabafar com ninguém, mas está sofrendo perseguição intensa, humilhação forte. Ó rocha eterna, esconda esse irmão, essa irmã, esse menino, essa menina no Senhor nesse momento. Proteja. Caiam por terra as armações, as maquinações, os ataques raivosos, esses flecheiros que não lhes dão paz. Que tudo que eles receberem de ataque, que a rocha os proteja em nome de Jesus. Amém. Seja o teu combate curto ou longo aqui. Não se desespere, Deus será por ti. Deixe-me terminar com a história da Rafaela. Eu não consigo contar essa história.
Eu só consigo ler essa história de alguém que viveu pouco, muito pouco, mas que viveu para a glória de Deus. O dia em que Rafaela partiu para estar com o Senhor. Eu estava em Gravatá, cidade do interior de Pernambuco, cerca de 85 quilômetros da capital, e acabara de pregar para um grupo de homens, quando naquela noite quente de outubro de 2007, o celular tocou. Do outro lado estava Socorro Arco Verde, uma mãe que pelo tom da voz dava para perceber que algo muito sério acabara de acontecer. Pastor, onde o senhor está? Após localizá-la onde eu estava, ouvi: pois venha depressa para o Recife. Rafaela acabou de ser baleada em um assalto. Corri para o Recife e já fui direto para o Hospital Getúlio Vargas, onde um grupo considerável de pessoas, irmãos em Cristo e muitos amigos da Rafa, aguardavam por notícias. Seus rostos demonstravam apreensão, aflição e lágrimas, muitas lágrimas. O que houve imediatamente eu quis saber. O que ocorrera é que Rafaela, menina linda, crente em Cristo, filha dedicada, irmã querida, professora de escola bíblica dominical para crianças e noiva, prestes a se casar, fora buscar seu noivo Wagner para ambos saírem no sábado à noite. E chegando à casa do rapaz, 2 delinquentes mirins tentaram assaltá-la. Pressentindo o que iria ocorrer, Rafaela tentou correr para abrigar-se na casa, pois o portão estava entreaberto. Foi quando o menor disparou o tiro que lhe atingiu a base do crânio. Rafaela caiu. Logo veio o socorro, gritos de desespero. Conseguiram um carro para levá-la ao hospital mais próximo, mas no caminho Rafaela teve uma parada cardíaca. Sabendo por telefonema que um caso muito grave estava chegando, a equipe médica já estava esperando no hall de entrada. E ali mesmo, o habilidoso cirurgião fez uma incisão no tórax da Rafaela, apalpando seu coração e fazendo massagem cardíaca, conseguiu ressuscitar a moça. Rafaela foi removida para um hospital com mais recursos. Raios-X foram feitos, outros exames, e logo se constatara o pior. O projétil havia feito grande estrago. Rafaela iria ficar pentaplégica, ou seja, não mexeria nada além dos olhos, e até a respiração iria depender de aparelhos. A vi passar na maca a caminho do centro cirúrgico, e todos ficamos ali orando, chorando e esperando contra o tempo. Rafaela Arco Verde viveu mais 3 dias e depois partiu para estar com o Senhor. Antes de ir, porém, tive um tempo com ela na UTI. Aproximei-me e ela sorriu o sorriso que eu considerava o mais bonito de todo o estado de Pernambuco. Eu não sabia o que dizer, mas o que eu disse foi a realidade, e também citei para a moça a palavra e as promessas de Deus. Eu lhe disse baixinho ao ouvido: Rafa, querida, você sabe que o seu estado é muito grave. E ela, que estava consciente o tempo inteiro, assentiu piscando os olhos. E eu continuei: mas sabe, Rafa, nada do que possa nos acontecer ou vier a ocorrer nesse mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E quando eu mencionei os santos nomes de Deus e de Cristo, Rafaela abriu um sorriso como eu nunca vira em toda a minha vida alguém se alegrar tanto em Deus, seu Salvador. E ela piscou os olhinhos com mais força e ânimo, enquanto sorria, e uma lágrima descia por sua face. Passei a mão por seus cabelos e lhe disse: minha menina, vamos cantar um hino de louvor a Jesus nesse exato momento. Reclinei a cabeça mais ainda, encostei a boca no seu ouvido e cantei baixinho para ela: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. No sacrifício remidor, no sangue do bom Salvador. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Cantávamos ali, ela e eu. Da minha boca saía voz trêmula e baixinha. Dos seus lábios um sussurro inaudível, mais real. Palavra por palavra, cantando comigo cada estrofe deste maravilhoso hino. Sim! Cantamos juntos e louvamos ao Senhor pelo que Ele nos fez.
garantiu a nossa vida eterna no céu. E oramos ao Deus Todo-Poderoso. Falei ainda com Rafaela sobre outras maravilhosas promessas da palavra e sobre o céu que Jesus nos preparou. E a tudo Rafa piscava com segurança e muitos e expressivos sorrisos de segurança e confiança. Não muito tempo depois, ela partiu para estar com o Senhor. Nesse momento, eu quero encerrar com uma oração com meus queridos jovens, pessoas de 30 anos para baixo. Eu peço que vocês venham à frente, eu quero orar com vocês.